que é um grande parceiro, aí tem sido um grande parceiro desde 2022, que a gente vem trabalhando juntos. A gente vai fazer um bate-papo bem informal, gente, sem PowerPoint, sem muito script, vai ser uma roda de conversa mesmo. A gente vai usar um modelo que é uma estrutura libertadora que chama Fishbowl. Então, nós somos os peixes aqui que vamos pescar as perguntas e observações de vocês. Então, o convite é aqui, vocês coloquem no chat observações e perguntas direcionadas individualmente para cada um de nós três, ou perguntas para nós três que a gente pode se dividir aí e ver quem pega e quem responde, tá? Então a ideia é esse bate-papo bastante informal. A gente está gravando, então, isso agora. Eu vou passar para a Patrícia, que vai fazer as apresentações. Normalmente a gente não faz apresentação muito formal, mas quando tem convidado de honra, assim, tipo o Rodrigo, a gente dá uma caprichada. Então eu vou passar para a Pati para fazer as apresentações e depois a gente abre esse aquário aqui. Muito bem. Então, vou começar a apresentação pelo Rodrigo. Só um instantinho aqui. Gente, Rodrigo, a tua apresentação sumi. Aqui. Rodrigo é executivo sênior com mais de 18 anos de experiência em tecnologia e operações, com liderança no setor de agronegócio, construída em organizações globais de proteção de cultivos no Brasil, na América Latina e em mercados internacionais. Reconhecido por sua liderança decisiva em ambientes complexos e de alta incerteza, e por construir equipes de alto desempenho fundamentadas na responsabilidade, na colaboração interfuncional e uma forte cultura de segurança psicológica e empoderamento. Então, seja bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez, um prazer estar contigo aqui, agora em outro papel, né? E vou apresentar agora a Camila, que é minha sócia. Então, Camila, tá, só um minuto. Camila é facilitadora de diálogos e de transformação organizacional, coach executiva e de times, credenciada PCC, que, para quem não sabe, é o segundo nível de credenciamento da ICF, e APC pela ICF, que é o nível de credenciamento de coach de time. Construiu uma carreira de 30 anos como executiva no mercado financeiro e como sócia da OIPE, onde apoia líderes, times e organizações que buscam aprimoramento das suas relações e para gerar bem-estar e resultados sustentáveis no longo prazo. É consultora e supervisora certificada pelo Instituto Tavistock, em Londres, integrando o pensamento sistêmico e as teorias da complexidade e a aprendizagem experiencial como caminho para transformações significativas. Rodrigo, tá, não vou me apresentar, depois quando tu pegar a bola você me Ah, apresenta, tá? tá bom. Vou começar a contar para vocês assim como é que chegou, né, esse projeto para a gente, né? Então, a Camila falou que a gente está desde 2022 nessa jornada, né? Uma jornada que teve 2 anos e meio. A gente não está trabalhando agora, a gente está trabalhando individual, mas não com o grupo. E esse convite chegou do Rodrigo, da BP, da Luana, que infelizmente não pôde estar conosco, ela foi convidada, mas a agenda não foi possível, mas a gente queria trazê-la para cá, com um convite para fazer um team building. Então, o Rodrigo estava com essa meta de investir no time dele, muito com esse propósito de que as áreas funcionais se tornassem um único time. Então, uma área de 60 pessoas, onde ele queria fazer uma intervenção para que essa turma começasse a colaborar, a cooperar e se enxergasse como um time único. Quando o pedido chegou, eu provoquei, né? Eu trouxe muito o que a gente acredita na OIPEC, que um processo de construção de time é um processo que leva tempo, que não é um evento, né? Então, um evento de 8 horas, e o Rodrigo se demonstrou super aberto a isso. E aí a gente desenhou um team building com foco em integração com as 60 pessoas do time, com foco em integração, celebração, porque isso era no finalzinho de dezembro,
mas também com um olhar já para diagnóstico. Quem teve no evento da Camila de segunda-feira, eu dando spoiler daí agora para quem quiser assistir o vídeo do evento da Camila de segunda-feira, ela falou sobre o campo de forças do Kurt Lewin. E aí a gente usou o campo de forças como uma ferramenta de diagnóstico no processo de team building do Rodrigo. Então já estava determinado que a gente ia buscar esse olhar, né, enquanto estava fazendo o processo de team building, de investigação, de diagnóstico, para que a gente pudesse dar uma devolutiva para ele e fazer uma oferta de um processo de continuidade. Daí, então, levou 2 anos, que a Camila vai falar daqui a pouquinho. Então, foi assim que chegou o pedido, e tudo começou com esse evento de final de ano, de celebração. Então, quem está aqui pode ficar com isso, né? O quanto os eventos, os team buildings podem ser uma grande porta de entrada um processo mais profundo de desenvolvimento de equipe, se o líder e a pessoa que está apoiando de RH tiverem essa visão de longo prazo, de sustentação de um trabalho de equipe. Camila, Muito bom. cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. E eu tô aqui num dilema se eu te apresento agora ou se eu te apresento depois, porque era para ter te Quanto for apresentado lá atrás. Então vamos deixar bem, rolar um tudo pouquinho, bem. uma hora vem. Isso. Antes de eu pegar aqui o bonde, Paty, para falar um pouco do formato, eu queria falar para o Rodrigo aqui. Rodrigo, você quer dar um pouquinho mais de contexto desse momento de zero, assim? Um pouco do contexto aí, como é que você viu o contexto também em que a companhia se encontrava também? Acho que é importante dar esse pano de fundo, se você puder. Bacana, posso sim. Pessoal, boa tarde. Primeiro, Camila, Patrícia, obrigado pelo convite. Super contente de estar aqui com vocês hoje, dividir um pouquinho da nossa experiência com o coaching, como uma plataforma ou como suporte a um desenvolvimento de time. Eu estou na companhia há 5 anos e como um aprendiz, né, de gestor de pessoas, há mais ou menos uns 14 anos. Fala aprendiz que todo dia a gente aprende algo novo, como liderar pessoas, né, trabalhar com pessoas. E o coach tem sido uma ferramenta fantástica nesse contexto. Eu não sei se todos conhecem a Syngenta. Syngenta é uma companhia multinacional do agronegócio. A nossa sede, a matriz, fica na Basileia, na Suíça. Estamos 100% fundamentados no segmento agro. Então, agro é o segmento com o qual fazemos parte. No Brasil, na minha humilde opinião, é a nossa grande vocação. O que é que eu chamo de grande vocação? Nós somos competitivos em vários setores, mas no agro especificamente é um setor que a gente briga de igual para igual com qualquer país do mundo, com qualquer tecnologia do mundo e a gente vai estar na vanguarda. O país é realmente um celeiro de grandes oportunidades, é um celeiro do mundo e o agro tem crescido significativamente no país. E a Syngenta vê o agro e vê o Brasil como um segmento estratégico. Então, nos últimos anos, a gente tem investido bastante no Brasil. Em termos de números, a gente investiu mais de 100 milhões de reais só em tecnologia, fora os aportes que a gente fez em indústria e ampliação dos nossos canais de distribuição e vendas. Então, é realmente um segmento e é uma região super importante. O que é que eu contextualizo a Syngenta, o agro, esse momento de investimentos, para falar desse momento de equipe? Quando eu assumi esse desafio há 5 anos atrás, eu nem sempre fui Syngenta. Antes de trabalhar na Syngenta, eu passei por outras 5 companhias, todas do segmento agroquímico, mas diferentes companhias. E quando eu cheguei há 5 anos atrás para assumir esse desafio, eu vim com o desafio de precisamos tornar tecnologia no Brasil uma área mais forte, preparada para suportar o crescimento da região. O que é que a gente chama de crescimento na região? A gente tinha uma expectativa, um tamanho de market share, queríamos crescer esse market share. O grande plataforma para crescer em market share é lançamento e introdução de novos produtos. Então, naquela ocasião, assumi essa área. Essa diretoria ela conta hoje com 9 áreas. Então, a gente tem, naquela ocasião eram 3 áreas, isso é que é o bacana. Hoje elas são 9 áreas. Antigamente, há 5 anos atrás, a gente era engenharia de processos, engenharia de embalagem, desenvolvimento de formulações. Hoje a gente abriu biológicos, abriu tecnologia de aplicação, a gente tem CI e melhoria contínua, tem gestão e projetos estratégicos,
a gente procura excelência em manufatura, então são todas outras áreas. E qual que é a grande complexidade de liderar uma área de inovação ou de crescer uma área de inovação? Até então, a maioria das companhias, e a Syngenta era uma delas, tinham seus R&D, suas áreas de P&D, pesquisa e desenvolvimento, centralizadas em suas matrizes. O que eu quero dizer com isso? A Syngenta desenvolvia seus produtos nos Estados Unidos, ou na Suíça, ou na Inglaterra. Nossas concorrentes alemãs desenvolvia na Alemanha, nossa concorrente americana nos Estados Unidos, e o Brasil era um grande tropicalizador de tecnologia. O que a Syngenta percebeu, muito sabiamente, alguns anos atrás, foi que produtos desenvolvidos no global, desenvolver uma formulação, um novo produto na França para o vinhedo francês, e vou adaptar esse produto à soja brasileira. Não é a mesma coisa. De fato, tem uma grande diferenciação de tecnologia, de formulação, de tipo de produto, que faz toda a diferença a customização local. E ninguém, assim, a gente entendeu que ninguém melhor do que a própria região para desenvolver os seus produtos e customizá-los em linha com aquilo que o cliente espera. Então, esse foi o contexto da área de tecnologia ter crescido e ter sido investido nos últimos anos. Dito isso, a gente fez um crescimento bastante significativo de time. Saímos de próximo de 21, 19, 21 pessoas há 5 anos atrás, hoje somos mais de 60 pessoas. Então, triplicamos o tamanho do time. A gente tinha um laboratório de 200 metros quadrados, hoje a gente tem um centro de tecnologia de 2.000 metros quadrados, mais um centro de pesquisa em Olambra, na nossa estação experimental, de mais de 500 metros quadrados. Então, a gente cresceu bastante em áreas, crescemos bastante em pessoas. E o que a gente percebeu é que a área de tecnologia, acredito que muitas áreas, muitas companhias, ela pode tranquilamente funcionar em silos. Então, faço o meu pedacinho do trabalho, passo o bastão para o colega, ele leva esse bastão até outra área, e aí está. O que eu tinha como grande objetivo era entender que essas diferentes áreas, quando elas têm interface, quando elas colaboram, quando elas têm autonomia de divergir sobre aquele resultado que ele está recebendo, o resultado é mais poderoso. Vou dar um exemplo bem básico. Quando a área de desenvolvimento de formulação desenvolve um produto sem falar com engenharia de embalagens, como que aquele tipo de embalagem vai interagir com aquele produto, ou sem falar com engenharia de processos, como aquele produto vai ser produzido na fábrica, ou sem falar com tecnologia de aplicação, como aquele produto vai ser aplicado no campo. A gente perde muito em maximizar o valor da solução gerada. Então, no contexto de maximizar, a gente tive um grande desafio. Fiz a provocação da Luana, que era a nossa BP de RH, como a Camila, a Patrícia comentou. Virei e passei, nosso time trabalha em silos. Eu preciso de ajuda de vocês. Como é que a gente quebra esses silos? E ali na ocasião veio várias ideias. Veio desde trazer um consultor para dar palestras sobre colaboração. Veio a ideia de contratar treinamentos sobre times. Chamar um palestrante para falar sobre motivação e gestão de equipes. E veio também a ideia do coach. E aí a gente, como a Camila, a Patrícia comentou na ocasião, a gente fez um momento de final de ano ali. Isso foi outra ideia que eu acho que vale a pena comentar antes de falar sobre esse momento. A gente passou estabelecendo do nosso time o que a gente chama de Town Hall. O que é o Town Hall? A cada quarter, para todo o time, a gente faz uma grande reunião. Que além de alinhar os objetivos da estratégia, alinhar a rota, ficar todo mundo com os mesmos entendimentos de prioridades, também é um momento de construção de time. Então, ao final de cada Town Hall, a gente tem as celebrações, tem os reconhecimentos, tem os exercícios de time. Então, é um momento também de conexão. Além de um momento de atualização, é um momento de conexão. E naquele momento, a gente trouxe o iPad pela primeira vez ali para a gente começar uma jornada que depois se desdobrou na jornada que eu vou poder compartilhar um pouco mais para frente. Foi uma jornada bem significativa e bem impactante para todo o time. Obrigada, Rodrigo. Super importante passar essa fala para você, né? Porque tem aqui um desafio nosso, né, gente? Porque são três. É uma parceria aqui nossa, né? Com a Syngenta, com o Rodrigo, com o time do Rodrigo, com o time expandido do Rodrigo, né? Com as BPs que fizeram parte disso, com as consultoras associadas que fizeram parte da entrega desse team building, né, Paty? Então, acho que tem uma série de agentes aí, stakeholders que foram envolvidos.
E é curioso porque o trabalho que a gente está fazendo aqui agora, nós com vocês, né, esse bate-papo, são recortes de narrativas, né, de memórias que a gente tem sobre o que aconteceu, então, e narrativas que a gente não pretende controlar. Eu acho importante a gente falar isso aqui, porque diz também muito sobre como a gente trabalha com os times, né? A gente poderia ter preparado aqui um PPT, né? Começo, meio e fim, fluxo do programa, como é que eu vou vender meu peixe aqui, dizer que a gente foi o máximo e que deu tudo certo e tal, e fazer isso, transformar isso no storytelling. Nada contra, é um caminho, mas a gente escolheu hoje, nesse encontro de hoje, não controlar as narrativas, ver o que aparece aqui, né? Embora a gente já se conheça bastante, já tenha muito alinhamento, permitir que cada pedacinho que fez parte desse projeto possa colocar um pouco de si, de como foi essa experiência, né? Então, o Rodrigo vai falar da dele, eu vou falar da minha, e a Paty, que também fez parte desse processo, vai falar com o olhar dela, tá? Então, queria dar também esse pano de fundo de processo aqui, desse nosso processo do aqui e agora, desse encontro de hoje. E eu acho importante contar um pouco da estrutura do programa, né? Então, a gente saiu de um team building de 60 pessoas, já tendo em mente que esse trabalho ia ter uma continuidade, mas a gente não sabia bem como. Então, tivemos aí uma reunião inicial para coletar também percepções do Rodrigo, de como tinha sido o team building, quais eram as nossas percepções também do que a gente tinha observado nesse team building. E acho que o Rodrigo trouxe uma coisa muito interessante, né? Então tá, então o que vai ser, né? Vai ser um treinar. A gente vai capacitar os nossos líderes, então, para ser mais sinérgicos e tal. E a gente falou: olha, pode até ser, mas não é a nossa estratégia favorita. Não é a estratégia que a gente entende que vai ter o maior impacto numa transformação real e sustentada de longo prazo. E aí, gente, entra aquela fase de vender uma ideia, na verdade, vender uma perspectiva sobre o trabalho com times, e foi isso que a gente fez com Luana e Rodrigo no primeiro momento. Então, qual é o nosso jeito de trabalhar? Né? O que a gente acredita que vai ter maior transformação? Né? Então, primeira coisa, dar a oportunidade para o time de olhar para o seu próprio funcionamento. O time ter a capacidade de fazer o seu próprio assessment. Nada contra a gente usar ferramentas externas de assessment, mas assim, como é que a gente ajuda esse time a olhar para como eles se relacionam e como essa forma de se relacionar está impulsionando esse time a ser mais sinérgico, a atingir as suas metas e o que está atrapalhando. Então, é um autodiagnóstico e a gente criar um ambiente para que o time possa fazer isso, né? E continue fazendo isso quando o coach, quando o facilitador desse processo não estiver mais lá, que é um dos grandes desafios que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente fez uma conversa sobre isso, vendendo assim essa ideia, e checando se tinha aderência, se tinha coerência para o Rodrigo e para a business partner, a Luana, também na ocasião, e convidando a acreditarem nesse processo. Né? Então, a primeira coisa num processo de grupo, a gente entende que a gente tem que trabalhar com o que está emergindo ao longo do processo. Então, a primeira oferta, ou talvez o primeiro pedido para Rodrigo e Luana é assim: vocês topam ir com a gente num fluxo que talvez não seja linear, não tenha, olha, no encontro 1 a gente vai fazer isso, no 2 a gente vai fazer isso, no 3. E aí dizer, vocês estão com a gente nisso? Vamos lá? E se alguma coisa sair do lugar, a gente volta aqui e recontrata. Né? Então, a gente teve esse grande momento de vender a ideia, eles compraram a ideia e a gente partiu para uma etapa de mapeamento. Quais são as dores e delícias desse time? Quais são as potencialidades e o que esse time precisa desenvolver? E essa fase 1, digamos assim, é um mapeamento que a gente faz entrevistando cada membro do time. Como o Rodrigo falou, nessa ocasião já eram 9 gerências. Então,
quando eu falo de time, aí a gente partiu dos 60 e falou, bom, aonde a gente tem que atuar? A gente tem que atuar na diretoria do Rodrigo, né? Rodrigo diretor com seus diretos. Muito bem. E foi aí que daí que a gente partiu. Então a gente entrevistou, além da BP, que também fazia parte desse processo, a gente entrevistou todos os outros membros do grupo, tá? Para coletar percepções, entender padrões similares, entender o que, que não era um padrão, o que estava muito fora do padrão também, que acho que é importante. A gente não só olhar para o que está mais forte, mas quais são coisas que estão fora, muito fora, e o que, que isso quer dizer sobre o time também. A gente, depois dessas entrevistas, a gente se reúne, eu e Paty, para desenhar hipóteses sobre o funcionamento desse grupo e quais seriam os principais caminhos para seguir com esse time. A gente devolve isso tudo para o Rodrigo e para a Luana. Eu acho importante dizer, pessoal, que tudo isso, desde o início, é muito bem acordado entre todas as partes. Então, cada membro que foi entrevistado estava ciente de que a gente ia fazer uma devolutiva, não nominal, fulano falou isso, falando, mas assim, dando esse mapa, digamos assim, de temáticas e de dores e de potenciais abordagens que a gente ia poder usar. Então, tudo isso era muito bem acordado. Acho importante dizer também sobre as entrevistas que elas são um momento também de já ir criando alinhamento, conexão, melhor entendimento sobre o processo com os membros do grupo. Porque assim, a gente teve o buy-in do Rodrigo e a gente, já vou chegar aí, Adriano, a gente teve o buy-in do Rodrigo, da Luana, mas e aí? E o buy-in do resto do time? Né? Então, essas entrevistas também, não só para coletar dados, mas também para estreitar essa relação individual com cada membro do time, dando espaço para que eles tirassem dúvidas e coisa e tal. Então, passado esse momento, a gente já tinha desenhado uma proposta, e aí eu vou falar da proposta. Nós tivemos 2 ciclos com o time do Rodrigo. Um ciclo em 2023, onde a gente se reuniu ao longo do ano em 5 eventos presenciais. A gente entendeu que tirar o time um dia inteiro ia ser mais efetivo do que fazer uma coisa muito quebradinha. A gente ia potencializar a experiência se a gente fizesse isso. Então, a gente, ao longo deste ano de 2023, a gente se reuniu 5 dias inteiros ao longo do ano. Além disso, o Rodrigo, além de estar no time, assim como a BP, que também participou do processo, o Rodrigo teve um espaço individual para levar as questões dele também. E aí a Patrícia, além de colaborar com toda a construção enfim, das ideias, hipóteses sobre o funcionamento do time, a Patrícia também, enfim, fez todo o processo de apoio do Rodrigo com coaching, com mentoria ao longo de todo esse processo. A gente fechou um ano e falou, acho que precisamos de mais, então a gente conseguiu renovar o ciclo para 2024. Em 2024, tivemos 4 encontros presenciais de um dia e 4 encontros online para dar sustentação e também para experimentar um pouco desse modelo do online, porque muitas das nossas reuniões acontecem online, então como é que é essa experiência do funcionamento do time também nesse ambiente mais digital. Paty continuou com o Rodrigo também em 2024, 2025 e 2026. A gente está pontualmente fazendo trabalhos mais individuais de coaching com membros do time. Uhum. E eu acho que, Paty, eu falei bastante da estrutura, então, e eu já vi que já a mãozinha levantada e o tempo está fluindo, então já vamos abrir? Vamos abrir já a roda? Vamos sim. Ô, Paty, a gente falou de chat, mas como a gente está num grupo pequeno, Isso, pode abrir, né? pode abrir Uhum. o mic, então, Adriane, fazer essa pergunta? E também tem uma pergunta da Nath ali também no Não chat tô que ela vendo. pode trazer também. Tá bom, fechou. Começa, Adriana. Bom, eu ia falar para pegar a pergunta dela primeiro, mas tudo bem, eu faço a minha.
Acho que só uma pergunta que eu tenho, assim, e talvez eu tenha perdido isso que eu me distraí aqui com uma mensagem que me chegou. Porque tem muitas coisas dos silos que acontecem e talvez a liderança não tenha visibilidade, né? Ou que não seja causado pela liderança, mas que daí é na equipe mais amplamente, né? O que, eu não sei se eu entendi, quer dizer, vocês falaram em começar a falar com a equipe, mas aí eu não entendi se vocês fizeram alguma interação com a equipe mais ampla também, ou só as entrevistas com a liderança. Vou Excelente passar pergunta. para. Acho que dá para responder com um pouco. Posso chamar para o Rodrigo, mas também para continuidade. Então, uma parte da continuidade, eu só vou trazer aqui antes da gente de passar a bola para o Rodrigo, porque acho que o Rodrigo pode responder essa pergunta. Parte da comunidade da continuidade em 2024 também foi um processo de desenvolvimento de liderança daí para todos os coordenadores, tá? Tá? Mas esse processo surgiu não de necessidade com relação aos silos, porque aí o Rodrigo pode detalhar melhor, mas o que que a gente acredita? Que quando é que nem filho, né? Se os pais estão alinhados, as crianças não usam, né, entre aspas, ou Um não controle. brigam, né? Teoricamente, se os pais estão sustentando uma visão, a gente tem colaboração, ou a gente vai ter competição, né? Então, esse processo, ele acabou sendo trabalhado no processo de time, com a Camila e com o Rodrigo, e o Rodrigo no individual também, mas a gente sentiu a necessidade, o Rodrigo sentiu a necessidade de trazer algo para os coordenadores. E aí, paralelamente ao trabalho de time, a gente teve 8 encontros, 2 presenciais, 6 online, com todos os coordenadores dele também. E Tá? aí, Rodrigo, Legal. qual foi vou traduzir aqui do Adriano, como é que a questão do silo foi resolvida ou endereçada no trabalho com a Camila no grupo? Excelente. Agora, você trouxe um tema muito bom, uma palavra muito boa, foi competição. E me veio, quando você falou a palavra competição, me veio na hora um ocorrido que me foi o gatilho para esse processo, né? A gente tem eu gosto bastante de dar autonomia para o time. Então, os gestores têm alto nível de autonomia para a tomada de decisões. E eu lembro que num episódio, uma gerência tinha vagas em aberto, a outra também tinha vagas em aberto, e a gente tinha discussões sobre como a gente vai priorizar quais vagas vão ser preenchidas primeiro, por uma questão de budget, por uma questão de prioridade, mas também por uma questão de alinhamento. E eu lembro que começou um zoom zoom na companhia de que o zoom 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 começou assim: vai fechar a porta, não vai mais poder contratar, não vai, vamos ter pressões por budget. Uma gerência foi lá, correu, virou para o pessoal de RH, virou para o pessoal de finanças, contrata essas 4 pessoas para minha área. De um dia para a noite me chega um e-mail. Ah, tá aqui fulano de tal, eu gostaria de compartilhar. As pessoas estão entrando na área de PTN. Até aí, fantástico. As gerências tinham essa autonomia de efetivar suas contratações. O que ocorreu? Ele pegou literalmente essa pessoa, pegou todas as vagas que tinham em aberto. As outras gerências ficaram com 0 vagas. E tinha casos super críticos nas outras gerências de reposição, de cartas que já estavam em andamento de serem enviadas. Eu falei, meu Deus, eu jamais pensei que isso podia acontecer. No sentido de que uma ia lá e ia competir com o outro de quem ia pegar mais vagas. E aí eu gerei, cara, a gente tem competição. Competição por recurso, competição, eu já vi aquela competição de que quem é o melhor gestor, traz mais resultados, quem entrega o melhor saving no budget, quem entrega o resultado de maior valor, isso já tinha. Até certo ponto eu achava até saudável. Quando chegou nesse momento de que uma área avançou na outra e causou ruptura nos outros processos, eu falei que já não está mais saudável. Então aí foi naquele momento que a gente pensou que precisa fazer alguma coisa. Primeiro que eles não se conversam, sentavam um do lado do outro. A gente tem um conceito aqui, a gente não tem salas fechadas na Singenta. Todo mundo trabalha em open space. Mas apesar de uma gerência sentar do lado, e nesse caso era coincidentemente, eles sentavam um do lado do outro, e eles não se falaram sobre um processo de contratação.
Então isso me chamou a super atenção de que a gente precisava tanto trabalhar com a colaboração, naquele momento eu rotulei como silo também, mas também confiança, né? Confiança foi um momento que claramente não existia confiança de que eu posso abrir, eu posso compartilhar e a gente vai fazer o melhor uso dessa informação para ir juntos. Então foram alguns gatilhos que ocorreu. Esse episódio foi o mais crítico, que na minha opinião, gerou essa desconforto de buscar algo, de buscar uma ajuda externa. Que também chega aquele momento que eu, como líder, vinha falando, vinha incentivando, vinha pedindo, mas aquelas ferramental que eu tinha de autoconhecimento, de capacidade, já não vinha surtindo o efeito que eu esperado. Aí a ajuda externa foi fundamental nesse contexto. Bom, obrigada, Rodrigo. Obrigada pela pergunta, Adriano. É, eu vou responder a pergunta da Nath, é algo bem específico, né, Nath? São entrevistas estruturadas, ou seja, a gente desenha um set de perguntas e a gente faz as mesmas perguntas para todas as pessoas. A gente tabula isso e a gente depois fica horas e horas analisando as respostas, e tentando extrair ali o que são coisas que se repetem, o que são coisas que parecem forças mais potentes, outras forças que são mais fracas. Então, a gente vai fazendo essa análise e o que a gente apresenta não são verdades numa devolutiva. A gente apresenta o que a gente chama de hipóteses a serem validadas, que ainda assim, quando a gente entra, a gente vê que algumas coisas estão fazendo sentido e outras coisas nem tanto. Obrigada, Cam. Então, é muito bom ter em mente que aquilo é um recorte. E apresentar isso para o time também como um recorte. Porque a gente só sabe mesmo o que acontece num time quando a gente está lá trabalhando com o time e ajudando o time a se auto-observar. Porque às vezes nem o time sabe o que de fato está acontecendo com ele. Quando a gente vai em coaching individual, o cliente de coaching individual muitas vezes nem sabe o que ele não sabe. E isso também acontece num time, né? Muito bom. 1 horinha é bom, viu, Nath? Acho que 1 hora, até 1 hora e 15 de entrevista é suficiente. Obrigada pela pergunta. Gente, olha, para baterem na minha porta aqui, não sei se vocês estão vendo, eu vou sair um minutinho, porque muitas vezes quando acontece isso é porque a casa caiu. Só um minuto. Enquanto a Ká vai lá, eu vou já lançar uma pergunta para o Rodrigo. E vocês podem. Ah, já temos, Larissa. É para o Rodrigo, é para mim ou é para Camila? É para o Rodrigo? Eu acho que dá para ser vocês dois, o Tá, então Rodrigo, tá bom. talvez, porque é ele que. Oi, Uhum, obrigada. Talvez você vá contribuir sim. Rodrigo, uhum. nesse case que você trouxe, é, de cooperação versus competição, que você levou para as meninas, e imagino que deve ter surtido efeito, porque elas fizeram um trabalho bem individualizado, prestando atenção nos detalhes, com muito cuidado. Se você percebeu uma mudança nessas duas pessoas, talvez em específico, de mudança de comportamento, se você percebeu, ah, porque muitas vezes eles mudaram, mas não dá para a gente saber, né? Mas se você percebeu alguma mudança em competição, colaboração, o que você acredita que se teve algo específico que você percebeu que fez essa mudança? Eu sei que elas fizeram um trabalho longo, mas você consegue identificar 2 pontos que causaram essa possível mudança nessas pessoas? Consigo super. Obrigado, Larissa, pela pergunta. Existe uma competição muito clara entre os dois. Eu acho que é muito bacana quando a companhia fala assim, vamos fazer um processo de sucessão. Quem é o sucessor do Rodrigo? Sucessores naturais são as gerências. Isso é bem bacana. Quando há competição em um ambiente maduro daqueles gerentes que estão competindo pelo eventualmente chegar à posição da diretoria, ter uma boa relação e ter uma boa maturidade para lidar com o tema. Quando não tem, gera competição. E ali, do ambiente com baixa confiança, além da competição,
existe uma percepção que estava ali no ponto escuro dos dois. Isso depois a gente só de conversas e conversas e conversas que a gente chegou nessa observação de que tinha um sentimento de que um estava sabotando o outro, para que o outro se percebesse como gestor menos eficaz. Então, ali, por essa questão que eu comentei das posições, um gestor que foi prejudicado por não conseguir efetuar, fazer suas contratações, sentiu que o outro fez aquilo de pura maldade. De passar, eu vou passar a perna, eu vou passar à frente, eu não vou deixar o outro chegar. E ali, aquilo ali que já existia um abismo de comunicação entre eles, competição entre eles, esse abismo abriu gigante. Eles já passavam até a se evitar. Apesar de sentar um do lado do outro, você percebia claramente que existia uma questão de se evitar ao longo do dia. E ali o trabalho da OIPE, o trabalho da Camila, da Patrícia foi essencial para começar a. Aí é legal quando as pessoas têm esse desconforto com o outro, que antes da a conversa vir direta, a conversa via indireta. A conversa era sempre para o grupo. Então, eu tenho um incômodo, meu grupo, isso, a área, isso, o PTN, isso. Aí a Camila fez um trabalho super interessante de começar a individualizar as conversas. Então, eu lembro que sempre a gente tinha falado assim, é uma dor para esse time a falta de colaboração. Calma, peraí, a dor é para quem? Eu não colaboro com quem? É eu com você, é eu com o indivíduo? Então, essa questão da individualização, acho que foi algo super importante, que a gente não tinha essa coisa muito de falar em terceira pessoa, apesar de estarmos um de frente para o outro. A gente criou um terceiro imaginado por bastante tempo. Quando a gente começou a ver que as pessoas começaram, as gerências começaram a falar uma para a outra, e aí foi um ponto que eu posso abordar até mais sobre isso, que a gente começou a estabelecer combinados, né? Então, quais os combinados? Quais são os valores desse grupo? E aí a gente escreveu na pedra ali o que é que a gente assina de que a gente vai se cobrar um e cobrar o outro por esses combinados. O falar para e não falar de foi um dos mais poderosos, que a gente inclusive conseguiu cascatear para o restante do grupo. Então, só deixa eu terminar, se eu entendi Claro. bem, o que funcionou foi elas terem trabalhado como lidar com conversas difíceis, é isso também? Ou seja, Também. trabalhar, em vez de você falar no grupo, você direcionar e falar diretamente com a pessoa. Você acha que isso ajudou com esses dois gerentes que tinham esses conflitos a se comunicarem melhor, é isso? Exatamente. Essa questão das conversas difíceis, trazer para a mesa. A gente tinha aquela expressão fish on the table, né? Que é colocar o peixe na mesa, né? Então isso começou a vir mais esses temas que antes eram tabus e hoje iam ali para debaixo da mesa. É engraçado que esse tema das contratações que eu comentei era um tema que causou uma dor imensa nos dois. Mesmo que conseguiu as vagas, ficou com uma dor de achar de que não foi entendido o movimento que ele quis fazer. E depois que muito tempo foi percebido que não era maldade, que não era correr na frente, foi um entendimento que poderia ir todas as vagas, desde que fosse até tal dia, que o outro gestor poderia também ter feito o mesmo movimento. Então é super, super interessante que muitas vezes tem aquela coisa, algo que me provoca dor, que eu não falo, e o outro não entende, então essa coisa do não dito tem um poder enorme. Então a gente passou a ter menos não ditos. Ok, obrigada. Eu acho que eu vou engatar aqui, enquanto. José, você está com pergunta, José Barros? Antes. Então vamos lá. Então vamos Eu lá. tô. Então fique à vontade. A Camila falou que teve uma emergência, eu tive uma antes, e eu não sei se eu perdi uma Uhum. transição, alguma coisa aqui, mas eu tenho duas curiosidades. Foi comentar, eu peguei ali que foi feito o coaching individual com o Rodrigo em paralelo ao processo de team coaching, né? Eu queria saber o que primeiro nasceu, se foi o coaching individual ou o team coaching, quem puxou quem, né? Então, eu Uhum. comecei com um coaching individual e entendi que devia fazer team coaching, ou team coaching eu entendi coaching individual, e a segunda questão é qual era a dor inicial? Se a gente pudesse resumir assim, vamos fazer team coaching para resolver isso. O que que. De Então, novo, vou peço responder. desculpas se isso já foi Uhum. explicitado, mas eu perdi. Desculpa.
Uhum. Vou responder o coaching individual, que eu estive no individual com o Rodrigo. Então, a gente, em todos os nossos processos de grupo, a gente coloca o processo de coaching ou barra mentoria, porque não era só coaching, tá? Então, tinha uma parte de mentoria também como imprescindível. Então, em todos os nossos trabalhos de desenvolvimento de time ou de coaching de time, o líder está em processo de coaching ou mentoria é algo inegociável. Assim, a gente, na data zero começam as duas coisas. E por quê, né? Porque o líder, quando a gente sair do processo, quem vai tocar o tambor, quem vai cuidar do grupo, quem vai fazer esse papel que tenta temporariamente é compartilhado com o coach é o próprio líder. Então, é muito importante que ele esteja nesse processo de autotransformação, de autodesenvolvimento. E aí, Rodrigo, vou te pedir licença, nesse caso especificamente dos dois liderados competindo. O Rodrigo também teve a oportunidade de entender, compreender o que ele poderia fazer, que ajustes ele podia fazer na forma dele liderar essas duas pessoas, que minimizariam também esse padrão de competição que ele estava emergindo no grupo. Então, a gente vai cuidando das coisas separadamente. Agora, importante quando eu estou com o Rodrigo, o meu contrato de confidencialidade é com o Rodrigo. Então, quando eu estava olhando as hipóteses do grupo, eu tinha o grande desafio de não compartilhar com a Camila o que estava rolando no trabalho individual com o Rodrigo. Então, a gente tinha um acordo aqui com os nossos stakeholders, Rodrigo, Luana, Camila, eu, cada um nos diferentes papéis, e quando tinha algo do Rodrigo que estava influenciando o time, ou do time que estava influenciando o Rodrigo, a gente se reunia os três. Daí a Camila vinha junto para a sessão. Então a gente tinha esse ponto de linear aí de separação. E Rodrigo, acho que tu pode contar um pouco, acho que tu já comentou, mas tu pode talvez sintetizar assim, o que você queria que acontecesse ao final desse processo de desenvolvimento de time. O que você queria que tivesse acontecendo? Não, perfeito. Acho que o grande Porque às ponto vezes muda, né? pela... Desculpa, é que às vezes muda ao longo do processo, né? Com a folha em branco, a gente começa e a demanda ela vai mudando, mas a ideia é assim, puta, team coaching é uma solução para isso, o coach de times é uma solução para isso. O que era isso que vocês tinham? Legal. Você quer complementar, Patrícia, esse ponto? Não, passei a Posso bola ir? para você. Sim, Legal. você. Boa. Bom, excelente ponto. Eu tenho uma frase, Zé, que eu adoro, que eu trago para mim, para o meu dia a dia, e para os times que eu trabalho, que é que a gente pode divergir sempre, e a gente deve divergir. Mas, ao final a gente precisa chegar ao final, precisa convergir. A gente não pode remar em direções opostas. Eu tinha um grande problema, meu time nem divergia nem convergia. O que é que eu chamo de não divergir? Todo mundo discordava, não concordava com determinado ponto, mas ninguém externalizava aquela divergência. Se existia não sei, era algo ali que era super complexo. E ao final, quando a gente discutia, todo mundo ok, mas era um ok superficial. Não era um ok de convergir, né? De ok, não é o meu ponto ideal, mas a partir daqui a gente pode ir. Então, isso era um problema muito grande que a gente tinha no dia a dia. E mover times tão distintos, né, como eu comentei, que trabalhavam em silos e que tranquilamente poderiam trabalhar em silos e todos iam entregar seus objetivos individuais ou objetivos de área, aí é mais difícil ainda, porque eles não tinham interdependência. As áreas não têm interdependência. Então, com esse trabalho, que a gente conseguiu realmente fazer foi o que a gente chama no inglês de speak up, né? Então, realmente falar, colocar na mesa. Então a gente conseguiu, e muito fruto de bastante sessões de estabelecer confiança, a gente se conhecer como pessoa, se conhecer como time. A gente teve vários momentos de autoconhecimento, de trabalhar o entendimento um do outro, de se conhecer, conhecer a história do outro. Foram vários momentos. E é um momento difícil, até colocando esse tema que eu acho que é importante compartilhar. Não é tão fácil você, como líder, ser parte do grupo.
Eu lembro que teve uma das sessões, eu virei para Camila e falei assim, pô, Camila, mas eu tenho mesmo que falar? Eu vou ter que compartilhar? Puta, como é que eu vou compartilhar tais temas com o grupo assim? Aí ela, vai, Rodrigo, você vai ter que trabalhar a vulnerabilidade. Como é que você quer que o seu time compartilhe? Como é que você quer que eles tragam para a mesa e você não quer trazer os seus pontos? Você não vai abrir esse espaço se você não souber, se não falar também. E eu ficava, caramba, como é que o meu time vai ver? Eu ficava naquela ideia por um certo momento que o líder ele tem que estar perfeito. O líder não pode ter falha, né? Aí eu falava, cara, ô Camila, eu não estou muito confortável com isso. Eu lembro de trazer isso também em algumas sessões de coach ali junto com a Patrícia, né? Então, até esse autoconhecimento, esse meu papel do líder, né? Eu lembro que parte de uma das gerências que trabalhava comigo, ela virou para mim e falou assim: Rodrigo, eu tenho super dificuldade de falar com você problemas. Mas como? Por que você tem dificuldade? Não, porque você faz tudo parecer tão fácil, você não tem problema, você não tem agenda errada. Então, como é que eu vou falar de um problema com alguém que não tem problema? Caraca, meu time acha isso? Eu tenho horrores de problema, acho que eu preciso falar mais. Então, essa questão do trabalhar, de escutar empática, mas também trabalhar a vulnerabilidade, eu acredito que foi algo bem poderoso na transformação do time. Eu acredito que eu tive um papel que ali por um bastante tempo, na minha função de liderança, eu menosprezei esse aspecto. E que o líder também precisa expressar vulnerabilidade, o líder também precisa falar, precisa ouvir, para que de fato isso possa estimular dentro do grupo. Então, acho que o meu papel também de demonstrar vulnerabilidade, ser parte daquele processo e não um espectador do processo, eu acho que talvez esse seja um grande ponto. Eu comecei esse processo achando que eu ia ser um espectador. Eu ia olhar ali e ficar, vou ser mais um facilitador junto com a Camila aqui, vou ficar só ouvindo, né? Não, eu fui parte do processo, eu fui para dentro da roda realmente, trazer meus pontos também de desconforto, pontos de vulnerabilidade. Eu acredito que isso acho que fez grande diferença. Me trouxe um aprendizado gigantesco, que eu trago hoje para o meu dia a dia, mas que também facilitou muito a construção desse time. Rodrigo, você já adiantou uma das nossas perguntas, e aí eu só queria ver se tu tem algo mais ainda para compartilhar. Uma das perguntas era isso, né? Quais foram os desafios de você estar em grupo com o seu time, né? Você falou já da vulnerabilidade, e como lidar com os teus gatilhos estando com o teu time. Então, se tiver mais algo além da vulnerabilidade, ou algum outro desafio que você queira trazer para o grupo de ter estado em grupo com o teu time. Sim, acho que tem alguns vários desafios. Acho que não sei se algum de vocês ou é da área de exatas, né? Mas eu Uhum. sou químico, né? Boa parte dos nossos grupos são engenheiros, ou também químicos, né? Então, quando você vai com um grupo que tem uma cabeça de exato, uma cabeça analítica, a gente vai sentar uma sessão, nossa primeira sessão é ok, módulo 1, vamos falar sobre o quê? O módulo 2 é a continuidade do módulo 1, que vai ser a continuidade daquele trabalho. Quando a gente começou a ver ali que em alguns momentos a Camila virava para a gente e falava assim: hoje vamos trabalhar com o que emerge do grupo. Meu Deus, vamos abraçar uma árvore aqui junto e não vai dar nada. E aí meu coração já palpitava, e eu, que agora, cara? Aí a Camila virava: acredita no processo, calma, né? Aí eu, mas cadê o resultado? Cadê o módulo? Cadê o passo 1, passo 2? E isso gerava aquele desconforto, né? Poder conhecer a ferramenta e ter essa mentalidade, esse mindset de 1, 2, 3, 4, capacidade, esse mindset de exatas, né? Então, esse foi um ponto que, de certa forma, gerava, somado essa vulnerabilidade, esse ponto do quanto que eu posso compartilhar, o quanto que eu posso me abrir, a partir de que momento falei demais ou expus demais. E eu acredito que o time também tinha esse contexto, né? De se blindar, mesmo se blindar um com o outro, né? Também. Então, esse foi um tema super importante. Eu acho que também teve outro tema que é importante. Como eu comentei, esse time é um time bastante independente. E dar autonomia e que cada área seguisse, avançasse, para mim era super importante que isso também mantivesse. Eu também não queria aquela coisa que para um andar tem que todo mundo andar de mão dada ou não anda ninguém, né? A gente também tem esses momentos, né? A gente tem uma tendência de pêndulo, né? Hoje a gente faz tudo só, agora só vamos fazer tudo junto, né?
por certo momento, a gente teve esse pêndulo pendendo para o outro lado. E essa questão também de individualização das áreas e respeitar esse contexto de individualização, acho que também foi outro grande aprendizado que foi bacana da gente conhecer junto, de que quando eu caminhar em direção oposta, não quer dizer que minha área foi para tal caminho, não quer dizer que eu não concorde com aquele caminho, mas é que minha área precisa passar por ali, o meu time precisa passar por ali para que a gente vai se encontrar no ponto B, C, D. Acho que esse foi outro ponto interessante. À medida de que nem sempre a gente precisa andar junto, nem sempre precisa ter na mesma tarefa, não precisa estar na mesma reunião, porque aí foi uma evolução, né? As pessoas passarem a representar o que a gente chama de representar a área de tecnologia, não representar a gerência. Acho que é outro grande ponto que a gente tem falado bastante. Muito bem. Vou perguntar agora, eu vou passar um pouco a bola para a coach. Camila, quais foram os seus maiores desafios como facilitadora desse processo? Bora lá, né? A vulnerabilidade, então, né? Vamos lá. Eu acho que assim, primeiro eu queria dizer, eu vou dizer muito desse lugar de coach, de profissional, né? Que tá apoiando o cliente nesse processo. Entenda cliente, porque eu estou falando, a maior parte de vocês são coaches aqui, então entenda cliente como vários stakeholders, mas tenha um cliente soberano, que é o time. O cliente é o time. O cliente não era a Singenta, o cliente não era a Luana, o cliente não era o Rodrigo. Então, assim, trabalho de time, de desenvolvimento de time, por natureza, é um trabalho bastante complexo, porque não é um trabalho matemático. Ah, se eu fizer isso, eu vou chegar no ponto B. Não tem essa lógica, porque a gente está acessando o quê, gente? Na maior parte das vezes. Não é só é aquela meta, ou a gente está acessando dinâmicas relacionais. A gente está acessando o campo de interação. A gente está acessando um campo de sentimentos. A gente está acessando um campo de incerteza, de ansiedades. Então, acho que o grande desafio é o profissional. No meu caso, como a gente não é tragado, como a gente não é raptado por talvez coisas que são do time e que a gente fala, tô ansiosa, não, o time tá ansioso, então eu fico ansiosa. Então, acho que o primeiro grande desafio é estar num lugar de tô dentro, mas tô fora, e não se deixar enredar, digamos assim, em dinâmicas que são do time. Então, acho que isso é um grande desafio. Acho que tem um desafio importante também da clareza de papéis e responsabilidades de cada um. Então, acho legal contar um pouco para vocês aqui que, assim, o projeto, ele foi vendido, ou ele foi comprado, como desenvolvimento de time. Então, coaching de time é uma das estratégias que a gente utilizou para fazer esse time avançar. Mas usamos outras estratégias também. Então, a gente teve facilitação, usando ferramentas. A gente teve um momento que teve algum tipo de aporte de conteúdo facilitado também, sempre do nosso jeito, nunca é treinamento, mas usamos diversas estratégias. E acho que um desafio para quem, o profissional que está atuando com esse time, é fazer, e foi um desafio para mim, que estratégia usar em que momento. O que vai estar mais a serviço do grupo naquele momento, né? Então, a gente trocou muito, né, Rodrigo? Várias vezes eu planejava toda uma agenda e eu chegava lá e rasga. Não é nada disso. A gente tem que fazer outra coisa. Então, acho que fazer esse tipo de escolha, eu acho que o desafio de ter a coragem para abrir mão do controle, porque isso também é abrir mão de controle, né? Então, assim, de um lado, o Rodrigo estava abrindo mão do controle dele, né? Gerenciando a exposição dele, sendo vulnerável, e eu também estava abrindo mão do meu controle
Porque é muito fácil quando tem ansiedade a gente enfiar ali um assessment que já vai cuspir uma resposta pronta, ou botar ali um conteúdo, né, que talvez dê conta de algo. Então, acho que o desafio, gente, profissional, do profissional que pretende trabalhar com times, é sustentar esse lugar de dúvida, de não saber, da minha própria ansiedade naquele processo, e como eu sou um container também, né? Como eu sou um guarda-reio para as ansiedades e para as inseguranças e para coisas que estão acontecendo no time também, sem me enredar. Eu vou parar de falar, porque a gente tem 14 minutinhos e tem uma pergunta da Larissa, e hoje o aquário é de vocês, então vou passar para a Larissa perguntar. Responder uma das perguntas, que era, que eu vou fazer a primeira, que é que intervenção que vocês fizeram que você viu que foi um sucesso? A segunda era essa que você falou, qual foi a intervenção que você foi fazer e que você teve como aprendizado, que é abrir mão do controle ou do que era esperado, né? Abrir mão. Mas a primeira, o que vocês fizeram que você acharam, puxa, foi muito bom, funcionou bem? Bom, tem a visão do Rodrigo aí, tem a visão. Cara, tem um negócio que eu vou falar. Sabe qual é a principal ferramenta? O diálogo. Acreditem nisso, no poder de um processo dialógico, tá? Um processo, uma conversa aberta em roda, onde a gente faz uma observação sobre o que a gente, nomeia o que a gente está vendo no processo do grupo. Então, por exemplo, em alguns momentos eu dava um estímulo, deixava o grupo trabalhar. E eu falava, o que eu vou observar aqui? O que vocês querem que eu observe? E a gente conversa depois sobre o trabalho que eles fizeram, como eles trabalharam juntos para entregar alguma coisa. Então, a coisa mais potente é acreditar no processo dialógico, acreditar numa conversa sobre o processo do grupo. E, de novo, a ferramenta, acho que é a capacidade maior de uma liderança hoje e de um coach que atua com lideranças é ter coragem. Acho que essa, para mim, é a maior ferramenta. Você fala qual é a tua maior ferramenta? Coragem. E tem uma ferramenta também que é difícil de aplicar, que as pessoas não acham que é ferramenta, mas tem um negócio que chama silêncio. Mira, quando você fala coragem de ferramenta, o que você quer dizer? A coragem de, por exemplo, abrir mão de um planejamento para fazer uma pergunta do tipo: o que está acontecendo aqui agora? Quando eu tenho uma intuição, ou um palpite, ou uma hipótese de que tem muito mais ali e ninguém está falando do que realmente importa. É como sair de um script que você colocou, é isso? É coragem de se pôr vulnerável, o que você planejou não é mais, é isso que você quer dizer? Coragem de não agradar. Então, primeiro Ok. assim, coragem de deixar o grupo desconfortável, o suficiente. Então, eu acho que tem uma coisa de eu não estou aqui para falar com eles o que eles já sabem, né? A gente está aqui para criar valor em cima desse trabalho que a gente está fazendo juntos, né? Então, se está todo mundo falando mais do mesmo, sobre o que a gente não está falando, né? Então, eu acho que e isso é muito desconfortável. Qualquer processo de transformação e aprendizagem, né? A área de zona proximal, eu acho que chama, do russo lá, que eu esqueci o nome dele, ele fala disso. Tem que ter algum nível de desconforto para a gente avançar. E eu acho que a coragem de deixar o grupo desconfortável. E quando eu falo do grupo, do time, eu estou falando qualquer membro do time. Então, acho que também tem uma coragem de não parear, por exemplo. O Rodrigo
tem uma posição de poder naquele time. Ele tem um duplo chapéu. Ele é o líder, ele é o sponsor, ele tá no time, né? Então, assim, eu acho que a coragem o trabalho de grupo de team coaching deixa todo mundo um pouco mais lateral, eu me incluindo, porque eu não tô aqui, eu tô junto, né? E o Rodrigo também tá junto, tá todo mundo junto aqui, né? Lateral. É a coragem de não fazer nada partindo de um impulso de querer agradar, ou de ser querida, ou de dizer, ah, mas eu tenho que me aliar com o Rodrigo, porque ele é o líder do time. Então, acho que essa Uhum. coragem de manter uma. Não existe neutralidade, tá, gente? Mas tentar manter um distanciamento e uma equidade de poderes ali do que está acontecendo. Algum nível de equidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se foi muito teórica, mas eu vou passar a bola para você. Tá. Eu queria trazer também uma coisa que é a coragem de confiar nos nossos confortos e desconfortos corporais e na nossa intuição como facilitadora. Então, tanto para interromper um processo, quanto para instigar um processo, né? Então, eu acho que essa coragem passa muito por vulnerabilidade também, a vulnerabilidade do líder, mas a vulnerabilidade do facilitador e a vulnerabilidade, inclusive, de eventualmente perder o cliente, porque a gente está com o sponsor, que é o sponsor solicitante do processo na roda, e com a pessoa de RH, com o, o, o business partner. Então, assim, gerenciar esse, essa zona de poder, porque a gente está falando de poder, né? Então, se o coach se alia aos sponsors, né? Ou se ele se alia ao grupo, então como é que ele navega nesse lugar de poder, né? Usando o seu poder a serviço do cliente que é o grupo. Então, acho que esse que é o grande ponto, né? E aí, por isso que precisa muita supervisão em processo de grupo, sempre, né? Sempre. Gente, a gente está fechando, né? Quase. Então, eu vou passar a bola para o Rodrigo para ver se ele tem alguma pergunta para mim ou para Camila que ainda que possa trazer riqueza para o grupo, ou se você quer compartilhar alguma coisa fruto desse fechamento aqui, ou palavras finais. É isso, né, Ká? Perfeito. Bom, da minha parte, de novo, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sempre gosto de participar desses momentos, é também um momento de reflexão, né? De recordar o que foi bem, o que não foi bem, o que gatilhou esse momento, repensar de como esse grupo está hoje. Esse grupo passou por transformação, novas pessoas chegaram, outras saíram. Mas é legal que quem participou desse processo hoje cuida com muito carinho do que esse grupo evoluiu. E acho que talvez algo que eu não comentei, que eu acho que vale comentar, também foi um aprendizado desse processo. Eu falava bastante para Camila, eu falava para Patrícia, eu falava essa agenda não pode ser a agenda do Rodrigo, né? Não pode ser o meu desejo que esse time funcione. Esse time tem que querer funcionar. Me ajuda a fazer despertar isso no time, porque precisa ser o time entender de que não é só o desejo não é o líder que quer que agora todos sejamos parceiros, todos trabalhamos juntos, né? Mas que a gente gera esse entusiasmo no grupo de querer colaborar, de querer engajar, de querer compartilhar, de querer de se expor, né? De compartilhar. Então, acho que foi outro grande desafio que a gente conseguiu trabalhar junto e que se preservou. Não só preservou, como a gente começou a Patrícia trouxe o exemplo do pai e mãe quando discute o filho ali, não usa isso, né? Ou tiver, tá alinhado e o time não, e o filho não usa isso contra. A gente percebeu que isso cascateou para o time, esse comportamento cascateou para o time. E é super interessante isso, tanto que isso na sequência, acho que eu não comentei, acabei, e acho que vale a pena comentar, a gente tem nosso planejamento estratégico todo ano. É engraçado que uma das ações que saiu de planejamento estratégico para o nosso time foi uma prioridade tática chamada One Team. Então o time o time via aquele comportamento no time gerencial e queria repetir isso para pro time maior. E se criou o One Team. Então, como é que foi todo um planejamento estratégico ao longo de foi quase 2 anos.
de uma série de iniciativas para o time trabalhar mais junto. Então, a gente fez, por exemplo, coisa bem simples, bem básica, era pílula de conhecimento. Uma área vai apresentar para todas as outras o que está fazendo de trabalho. Ou a gente fez uma outra iniciativa chamada Pitcheni Games. Então, a gente uma vez no mês alugava uma quadra de esporte, do beach tênis, ou do vôlei, ou do futebol, ou de qualquer coisa, ia todo mundo jogar. Ou ia fazer. Cara, foram várias iniciativas que o time se empoderou dessa agenda. E aí foi outra coisa bacana, não foi minha agenda. O time era o dono dessa agenda, dessa prioridade tática. Acho que foi outra coisa bem bacana para, como é que se diz, compartilhar mais com o time tudo isso. Então foi bem legal. Muito bom, a gente ficou vamos fazer esse evento de 1h30, de 1 hora. A gente fez 1h15, mas devia ter feito de 1h30. Mas enfim, tô com muito gostinho de quero mais. Rodrigo, assim, é uma super gratidão, uma honra ter você. Muito gostoso, assim, muito legal trabalhar com vocês já há tanto tempo. E essa parceria tão real, né? Tão verdadeira. Eu acho que a gente pode ser quem a gente é e dizer aí o que a gente realmente pensa sobre o que aconteceu. Então, é bacana quando a gente consegue essa relação com clientes, a gente conseguiu com vocês, com você. Então, queria agradecer muito, agradecer a Paty também, agradecer vocês terem participado e convidar vocês, porque amanhã cedo, 8 da manhã, a gente tem um super evento legal também. A Paty fez um projeto de pesquisa de campo, apoiando a Priscila Filetti, que é uma pesquisadora que está em Londres, é uma coach também, que fez um trabalho exclusivo para coaching de grupo, coaching grupo para mulheres. Então, é um trabalho muito legal. A Paty rodou nesse estudo 2 grupos de mulheres executivas e profissionais, enfim, e vai ter muita história para contar amanhã também, 8 da manhã. E a gente colocou o contato do iPad também. Sigam a gente nas mídias sociais. E tem alguns programas abertos também. Um deles Posso é pedir? o Liderança... Já estou fazendo. O Marcha... Ah, então tá ótimo. Liderança Feminina, que é um trabalho muito lindo também, que a Paty desenhou com a Nicole Shore. Também tudo tem internacional, hein, gente? A Nicole está na Bélgica, né? Na Holanda. Na Holanda. Holanda. Também é uma estudiosa de mulheres e elas vão também usar como base desses encontros o livro Mulheres que Correm com Lobos. Eu estou inscrita, então convido vocês também a se inscreverem e compartilharem aí com pessoas do seu time, esposas, namoradas, enfim, família, family and friends. Tá bom, gente? Agradecer mais uma vez. Obrigada pelo momento merchan aqui. E espero ver vocês amanhã, cedinho. Tá bom? Rodrigo, valeu. Super Obrigada. obrigado, pessoal, pelo convite, Bom pela dia pra atenção, você. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. mais, Tchau, gente. gente. Obrigada, gente. Muito Valeu, obrigada. obrigada. Beijo. Ai, muito bom. Muito bom estar com você. Gente, obrigada. Espetacular. Ai,